a fé como uma questão, a questão de fidelidade para que possamos agradar ao Senhor. Um dia fizemos parte do mundo, um dia fizemos parte do império das trevas, mas um dia, pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, Ele nos tocou um toque, e sendo convencidos pelo Espírito Santo, a partir deste momento, recebemos um toquezinho para que nós pudéssemos exercitar o primeiro tipo de fé que nós temos na vida do cristão, que é a fé salvífica, a fé salvadora em Jesus Cristo, para que a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, pudéssemos caminhar com Deus, pudéssemos conhecê-lo a cada momento, a cada dia, na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, a fé era um dos fatores mais importantes na caminhada com Deus. Como nós podemos observar lá em Hebreus, no capítulo 11, peço que os irmãos estejam abrindo sua Bíblia ali. Nós conhecemos esse capítulo como o capítulo dos heróis, a respeito dos heróis da fé, em que vemos que homens e mulheres semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas dificuldades, sujeitos a muitas das lutas que nenhum de nós passamos. Mas que apesar de toda e qualquer circunstância, depositaram a sua fé no Senhor e a cada dia prosseguiram em conhecer a Deus. E logo no primeiro versículo, que é um versículo bastante conhecido, que nos define o que realmente é a fé, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque na nossa caminhada com Deus, para que nós realmente sejamos fiéis a Deus, não tem como nós sermos fiéis a Deus se não houver a fé. Como diz o próprio versículo 6 deste mesmo capítulo, porque sem fé não é difícil, não é impossível que nós possamos agradar a Deus se nós não crermos na ação dele em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, ele quer nos usar da forma como apraz ao Espírito Santo nos usar, onde quer que nós estejamos. E quando nós lemos aqui que é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza de crermos no poder de Deus e na ação dele em nossas vidas, sem barreira alguma. Que muitas vezes, como eu falei no sábado passado, muitas vezes nós deixamos barreiras se levantarem. Nós muitas vezes permitimos que fatores estejam desviando o nosso foco no autor e consumador da nossa fé. Mas única e exclusivamente nós devemos lembrar de que Deus, ele nos fortalece, nos capacita e nos coloca em toda e qualquer situação para que nós possamos crer nele, depender dele, esperar nele, porque nenhuma situação vem sobre nós da qual nós não possamos suportar. Quando toda e qualquer circunstância ela
ela parece impossível de se transpor, de se enfrentar. Nós sabemos que nós temos diante de nós, em nossas vidas, o Criador do Universo, que Ele nos capacita para que nós possamos enfrentar gigantes, possamos enfrentar leões, ursos, e toda e qualquer dificuldade que vier à nossa frente, mesmo que apareça diante de nós um mar vermelho, mesmo que diante de nós apareça um Golias, mesmo que diante de nós apareçam circunstâncias que aos olhos humanos parecem impossíveis de se vencer, nós podemos lembrar de que basta, Jesus mesmo disse que basta que nós tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando tudo parece que a nossa vida está esvaindo, quando parece que as coisas não estão tão bem assim, tudo o que nós podemos fazer é crer que Deus está cuidando de nós. Crermos que Ele nos fortalece para que nós possamos, em todo e qualquer momento, possamos exercitar a fé de uma forma simples, de uma forma robusta, de forma que nós possamos, a cada momento, confiar e depender do agir do nosso Deus. Aleluia. Porque nas tomadas de decisões do nosso dia a dia, uma coisa é nós tomarmos as nossas decisões pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, por nossas experiências. E aqueles que também não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra, por vários meios e várias tradições, tomam as suas decisões. A nós que conhecemos ao Autor da vida, a nós que conhecemos a Jesus Cristo, as nossas decisões pela fé, elas têm que ser embasadas na palavra de Deus, na qual, a partir disso, nós não apenas estamos tomando decisões, mas sim, nós estamos construindo um futuro na presença do nosso Deus, mediante a vontade de Deus. Que é única e exclusivamente o caminhar pela fé, o desejo de que nós possamos viver a vontade absoluta de Deus, não somente a sua vontade permissiva, mas sim, como Jesus disse na oração do Pai Nosso, o viver pela fé é o que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu é feita.
Pois tudo que a fé que foi nos dada para vencermos este mundo, para vencermos as lutas na nossa caminhada. Deus nos dá, como Paulo disse aos Efésios, no capítulo 6, a fé como escudo para que nós possamos vencer os ataques do maligno diariamente contra nós, mas também, na hora de contra-atacarmos, o apóstolo João, lá no capítulo 5, verso 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois a fé, juntamente com a palavra de Deus e uma vida de oração, são armas imprescindíveis para que nós possamos vencer batalhas, vencer as barreiras no nosso dia a dia. Paulo também diz, lá no capítulo de número 10 da sua segunda carta aos Coríntios, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas sim são poderosas em Deus para que nós possamos destruir fortalezas, sofismas, raciocínios que vão radicalmente contra os princípios da palavra de Deus e para que nós também, através da fé, nós possamos levar todo o pensamento cativo à obediência a Jesus Cristo. Sempre que nós nos posicionamos dessa maneira, por meio da fé, nós também experimentamos o outro significado da palavrinha aqui no grego, aqui no original, que refere-se aqui à fé, mas também à fidelidade. Quando realmente nós temos fé e depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando depositamos a nossa fé em nosso Deus, pode vir até uma cova dos leões pela frente. Pode vir uma fornalha acesa 7 vezes mais do que de costume. Podem colocar uma estátua na nossa frente. Mas por causa da fé e da fidelidade, nós não flexionamos nem um pouquinho os nossos joelhos e nem o nosso coração. Porque o nosso único e exclusivo desejo é que nós possamos agradar àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fidelidade através da fé. Tem como objetivo se prostrar diante de Deus todos os dias e provar ser fiel a Deus, custe o que custar, nem que custe o maior preço para nós, que é a nossa própria vida. Mas o resultado da fé, intimamente ligado
com a fidelidade ao Senhor. Tem um versículo na palavra de Deus que resume muito bem o resultado disso, de quando somos fiéis a Ele. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A sua última parte. Quando diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E quando recebermos esta coroa, como em Apocalipse também diz, o nosso único exclusivo desejo não vai ser nem ficar com as coroas nas nossas cabeças, mas sim depositá-las aos pés do autor e consumador da nossa fé. Então, por isso, a cada dia, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena crer e confiar na sua graça, no seu cuidado, no seu poder, porque Ele jamais falha. É nesse nome de Jesus Cristo, que há poder para que nós possamos vencer este mundo. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça.